Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês os principais desafios que eu enfrentei, que eu tenho enfrentado como médica recém-formada. Eu tô formada há mais ou menos 3 meses e hoje eu vou compartilhar com vocês os principais perrengues que eu passei nesses momentos. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou médica recém-formada, sou psicóloga também. Faz 3 meses que eu terminei a faculdade de medicina e hoje eu tô trabalhando como médica na estratégia de saúde da família numa UBS aqui em São Paulo. Eu me formei no começo de dezembro e comecei a trabalhar como médica na estratégia de saúde da família no meio de janeiro, mais ou menos, né? Então já são quase 2 meses trabalhando na UBS e dei alguns plantões também antes de começar a trabalhar lá na unidade e os desafios foram muitos. Eu vim compartilhar com vocês. Se você for recém-formada também, comenta aqui embaixo se você também sente tudo que eu tô sentindo. E eu espero que com esse vídeo eu consiga mostrar pra você que tá tudo bem, a gente tá no mesmo barco, que sentir todas essas coisas é normal, mas que a gente vai sobreviver, tá bom? Eu sei que essa fase de recém-formada é difícil. Essa é a segunda vez que eu tô passando por isso, né? A primeira vez foi quando eu terminei a minha faculdade de psicologia, onde também eu tive que enfrentar vários desafios, né? De emprego, casa, onde que eu ia mudar, o que eu ia fazer, enfim. Terminar uma faculdade e começar a parte profissional é muito difícil, né? A gente acaba passando por vários dilemas, por várias incertezas e inseguranças. E é tudo bem, é super normal acontecer isso. Para mim, foi muito desafiador ter que sair da cidade que eu morava, no interior do estado de São Paulo, para vir para São Paulo. E aí, um outro grande dilema que veio junto com isso foi entender que eu não ia conseguir estudar para as provas de residência da forma como eu pretendia. Eu tive isso muito claro na minha cabeça, porque a minha prioridade foi mudar, né, de Rio Preto para São Paulo. Desde que eu fui para Rio Preto, eu já queria voltar. Para falar bem a verdade, eu nunca quis ter ido para Rio Preto de verdade. Eu fui porque eu tive essa oportunidade de fazer uma faculdade pública lá, eu fiz FAMEP, que é uma faculdade estadual, e eu não podia desperdiçar a chance, né, de me formar numa faculdade pública de qualidade. Mas para mim a mudança foi muito difícil, né, estar lá longe da minha família foi tudo muito difícil. Então o meu foco foi voltar para São Paulo. E aí um dos grandes desafios nesse momento foi entender que muito provavelmente eu ia prestar as provas de residência e que eu não ia passar. E aí eu precisava ressignificar esse meu começo profissional, né, e entender o que eu ia fazer a partir disso, né, então onde que eu ia trabalhar, se eu ia dar plantão, se eu não ia, se eu ia começar já a estudar para as provas desse ano agora de 2021, e nesse meio tempo acabou surgindo a oportunidade de trabalhar numa unidade básica de saúde, né, eu tenho uma amiga que é enfermeira, que já é formada há bastante tempo, que trabalhava nessa unidade e me mandou mensagem falando que tinha vaga lá para trabalhar como médica na estratégia de saúde da família. É o que eu gosto, é o que eu quero fazer, né? Então eu achei, eu sempre tive, desde o começo da faculdade, eu tive muito claro que eu queria trabalhar como médica de família e comunidade. Eu queria fazer residência para ter o título de médica de família. Então eu achei que se eu fosse trabalhar numa UBS como médica na estratégia da saúde da família, eu poderia chegar mais perto da atuação de um médico de família e entender se essa dinâmica realmente é a que eu quero para minha vida, né? Enquanto não saía essa vaga, né, enquanto eu estava no processo de entrevista e seleção, eu acabei dando alguns plantões. Já gravei outros vídeos falando sobre isso por aqui, tem blog também. Eu dei plantão em shopping, eu dei plantão em ambulância, e acho que foi só. Eu ia dar plantão em UPA e em AMA, mas eu acabei não dando porque eu tive Covid no começo do ano, né? Então eu só tive essas experiências mesmo de dar plantão em shopping e de dar plantão em ambulância. Obviamente que, assim, o grande desafio nesse momento é você se sentir segura para trabalhar e para assumir as condutas que você vai ter, né? O plantão que eu dei no shopping, ele foi muito tranquilo, não teve nada muito difícil, assim, que eu tivesse que manejar. Então, óbvio que eu cheguei nervosa, cheguei insegura, mas depois eu acabei me soltando e aí os 2 plantões que eu dei foram muito tranquilos. Mas um dos momentos mais difíceis pra mim foi no plantão de ambulância, que eu tive que transportar um paciente entubado de Covid. Esse foi, de fato, um dos momentos mais desafiadores dessa fase de recém-formada, porque eu fui ver o paciente, eu fui conversar com o médico que era responsável pelo paciente,
e durante o transporte aquele paciente ia ser única e exclusivamente minha responsabilidade. Então, se acontecesse alguma coisa, se o paciente parasse, eu ia ter que tomar uma atitude. E eu precisava transportar o paciente, colocar o paciente no ventilador, programar o ventilador. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa, assim, com bastante medo. Eu fui conversar com o médico que era responsável por esse paciente. Falei que eu era recém-formada, né? Perguntei qual era a opinião dele. E eu lembro que o momento decisivo, né, pra eu decidir se eu ia transportar ou não esse paciente, foi quando ele falou pra mim que se o paciente ficasse lá, infelizmente não ia ter mais nada do que fazer, mas que era uma decisão minha, que se eu não me sentisse insegura, tudo bem, eles iam tentar acionar outra ambulância. E ali eu senti o peso da responsabilidade da minha decisão, né? E aí eu acabei optando, obviamente, por transportar o paciente. Ele me orientou, eu me senti mais segura, a gente conversou, eu falei quais eram as minhas inseguranças e o trajeto da remoção era curto, então eu acabei decidindo por transportar aquele paciente. Depois que eu fiz isso, que eu cheguei no hospital de destino, que eu passei o caso, eu vi que eu realmente tinha tomado a melhor decisão para ele. Depois eu acabei até voltando nesse hospital e quando eu voltei eu vi que ele já estava saturando melhor, então eu fiquei mais aliviada, assim. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, assim, gente, exaurida de energia, assim, de meu Deus, que hoje, assim, não parece que, né, foi tão desafiador. Você pode pensar, mas foi só transportar um paciente. Gente, é muita responsabilidade, assim, tipo, é um na mão, assim, com todo respeito, que eu nunca tinha vivido em toda a minha vida, mas deu tudo certo. Eu cheguei em casa, desabei, né, assim, a hora que eu cheguei em casa é a hora que eu e falo, meu Deus, que dia. E esse dia foi um dos dias mais desafiadores para mim, com certeza. Começar a trabalhar na unidade também foi muito desafiador, tem sido muito desafiador, né? Eu tô há 2 meses nessa jornada e todo dia, toda semana é um desafio diferente. É desafiador conversar com os pacientes, né? Entender a história de vida de cada um deles e me sentir segura para tomar conduta, né? Então, já tive momentos em que eu tive que falar pro paciente, olha, eu não sei o que fazer neste exato momento para melhorar a sua medicação ou para fazer você melhorar, mas eu vou discutir o seu caso com alguém que entende mais que eu, vou discutir o seu caso com um especialista. Leia, o que você está fazendo? Leinha roubando a cena. Já tive momentos em que eu realmente precisei falar, ó, eu vou discutir o seu caso com o especialista, e eu te dou um retorno, eu realmente quero tomar a melhor decisão e para isso eu vou conversar com alguém que tem mais experiência do que eu. E por incrível que pareça, os pacientes gostam muito disso, assim, muito mesmo. Eles se sentem muito acolhidos, eles veem que eu tô fazendo, que eu tô tomando essa decisão com responsabilidade, eles ficam muito gratos porque eu anoto o telefone, no final do dia ou no final da semana eu entro em contato para dar um retorno e eles sentem esse cuidado. Seria muito mais fácil, né, eu passar qualquer coisa, passar uma dipirona e falar, tipo, ó, se melhorar você volta. E eu não faço isso, então eu sinto essa responsabilidade importante, acho importante mostrar que naquele momento eu não tô sabendo como conduzir direito, mas que eu vou procurar melhorar, vou procurar estudar e vou procurar tomar uma decisão que seja melhor para cada um deles. Mas não é tão fácil assim, tá? Acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito internamente, assim, também, de dar meio que a cara a tapa, porque pode ser que o paciente não reaja bem, pode ser que o paciente perca a credibilidade, né, em relação ao seu trabalho. Então, as primeiras vezes que eu fiz isso, eu fiquei ainda um pouquinho mais insegura, mas depois, como eu vi que os pacientes gostam disso, porque eles se sentem notados mesmo, eles se sentem acolhidos e pensam, poxa, alguém realmente tá cuidando de mim, sabe? Daí eu fui me soltando e usando essa estratégia toda vez que eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade. No começo eu tinha muita dificuldade também para manejar a medicação, assim, para passar
antipertensivo, insulinoterapia é um negócio que é muito difícil você calcular as doses e aí você ter segurança de que aquele paciente realmente chegou numa fase do tratamento em que ele precisa de insulina. Dá um cagaço, assim, sabe? Eu tento sempre levar isso pra alguém. Como eu não tô fazendo residência, como eu tô atuando praticamente por minha conta e risco, então eu tento me munir de algumas estratégias para não me sentir tão sozinha ou tão sem respaldo. Então eu converso muito com colegas meus que são MFC também, o Vinícius, a Jéssica, a Maitê, o Cajuru. Vou marcar todo mundo aqui nesse vídeo para vocês verem, para eles verem também a importância que eles têm nessa minha jornada, assim. Eu acho que tem me ajudado muito, 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 muito. Sou muito grata a todos eles, né? E assim, eu conto com eles, eu mando mensagem para eles quase todos os dias e discuto caso, e tem sido muito bom pro meu crescimento profissional. Eu percebo que de lá pra cá, nesses 2 últimos meses, apesar de ter sido pouco tempo, eu já melhorei bastante, aprendi bastante, já tenho bem mais desenvoltura e acho que o caminho é esse, né? A gente continuar se aperfeiçoando, melhorando, enfim. Outro grande desafio nessa fase de recém-formada é lidar com o cansaço e com a exaustão, né, do trabalho. Eu tenho trabalhado de terça a sexta, 11 horas por dia, num esquema de atender 4 pacientes por hora, e é muito cansativo, assim. Na primeira semana eu chegava muito, muito, muito cansada. Eu percebi que eu já melhorei bastante, eu já tenho, né, acho que a gente vai se adaptando, vai se acostumando, o corpo vai reagindo mais também. Na primeira semana eu chegava, assim, que eu não sabia nem meu nome, chegava vesga. Mas agora eu já chego em casa, consigo fazer outras coisas, mas é muito desafiador você atender pacientes em 15 minutos. No começo eu ficava muito, muito, muito chateada, muito injuriada, muito angustiada, mas agora eu entendo que, infelizmente, a lógica que a gente está inserida é essa. Para quem trabalha na saúde pública, é uma determinação da Secretaria da Saúde que a gente atenda em 15 minutos, com o respaldo do CFM. Então, o Conselho Federal de Medicina foi lá e assinou atestando que é possível atender pacientes em 15 minutos, então a gente tem que trabalhar nessa lógica. Infelizmente, dentro da saúde pública é uma coisa que a gente não consegue mudar. Ou eu me adapto, né, ou eu vejo que isso não é o que realmente se encaixa na minha vida. Então, por enquanto, eu optei por me adaptar. Então, eu tenho conseguido atender mais rápido, ser mais objetiva nas minhas consultas, conseguir falar para os pacientes, expressar para os pacientes que talvez naquela consulta de 15 minutos eu não consiga resolver todos os problemas. Então, eu tento propor para a gente focar em coisas que eu consiga resolver naquela consulta. Porque a grande maioria dos pacientes são muito desassistidos e eles vêm de uma história de desassistência da saúde muito longa. Então, eles são muito queixosos, têm muitas demandas. Assim, a grande maioria dos pacientes tem muita demanda. No começo, eu ficava meio perdida. Nossa, o paciente tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Eu começava a anotar e aí eu falava, não, então eu preciso encaminhar, preciso medicar, eu preciso pedir esse exame, preciso isso, fazer aquilo, aquilo, tudo. Quando eu via, era muita coisa. Uma consulta de 15 minutos acabava invariavelmente se transformando numa consulta de 40 minutos. E provocando atraso na agenda, e os pacientes lá de fora ficam ansiosos e nervosos por causa do atraso, enfim. Então eu comecei a ter um pouco mais de jogo de cintura, de poder falar, não vou conseguir resolver todos os seus problemas agora, vamos focar nisso. E aí, com o passar do tempo, a gente vai resolvendo, né? Você volta daqui 1 mês, volta daqui 2 semanas, marca outra consulta e a gente vai resolvendo cada caso, né? Vai resolvendo de pouquinho em pouquinho, porque senão eu não dou conta. Eu já cansei de falar isso pros pacientes. Gente, eu sou uma só, calma, vamos com calma, porque eu não consigo dar conta de tudo, então vamos aos poucos. E os pacientes gostam também, eles entendem que realmente em 15 minutos fica inviável de fazer tudo. Claro que ainda atraso algumas consultas, algumas acabam passando do tempo, acho que é normal. Eu ainda tô nessa fase de adaptação, acho que eu preciso de muitos anos de experiência ainda para conseguir ser mais resolutiva em 15 minutos, mas eu tô tentando, sabe? Acho que tem sido um desafio muito grande, mas muito gratificante também. E o outro grande desafio, assim, que pra mim tem sido mais difícil de lidar,
que é tá trabalhando agora no momento de pandemia. Gente, esse assim tem sido realmente o que tem tirado o nosso sono, o que tem me desgastado demais, que às vezes me faz repensar por quanto tempo eu vou querer manter esse funcionamento na minha vida, porque é muito diferente de tudo que eu idealizei, sabe? Tanto meu último ano da faculdade, quanto agora recém-formada, é muito cansativo, sabe? E lidar com paciente sintomático é muito difícil, e aí ver que os hospitais estão lotados, que a gente não consegue encaminhar os pacientes, é muito difícil. E tem sido muito doloroso, sabe? Cada paciente que vem, que traz história de que ou teve Covid e tá com sequela, ou que a família teve Covid e faleceu, é muito, 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 muito triste. E, enfim, a gente nunca foi preparado para isso, né? Acho que nunca passou na cabeça de ninguém que a gente ia viver tudo isso. A faculdade, obviamente, não preparou a gente para isso. A vida, né? Não preparou a gente pra gente viver esse momento que a gente tá vivendo, mas a gente tem que encarar. E tem sido desafiador, tem sido difícil, mas a gente tá enfrentando e eu peço colaboração de vocês para que fiquem em casa, para que continuem as medidas, para que façam isolamento, para que não façam festas e grandes encontros, para que vocês se preservem, porque preserva a gente também, sabe? Eu costumo falar muito que é quem cuida de quem cuida, né? Então, quem cuida dos profissionais da saúde que estão ali cuidando das outras pessoas, raramente a gente tem cuidado, né? Então a gente se desgasta muito e se você não tiver uma equipe de saúde bem estruturada, que seja preparada, o cuidado para vocês também vai ser muito mais difícil. É isso, eu espero que as coisas melhorem, que quando esse vídeo sair realmente as coisas estejam realmente melhores. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as notificações. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo, tchau!